Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem? Aqui é o professor Emerson Rocha. Estamos de volta para mais uma aula de história. Hoje vamos tratar sobre fenícios, persas na parte 1 e na parte 2 voltamos para tratar sobre o povo hebreu. Então aproveita aí a nossa aula e se inscreve lá no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. Valeu, galerinha! Então é o seguinte, primeiro povo que nós vamos falar aí dentro deste capítulo é o povo fenício, tá? Também conhecido aí pelos arqueólogos como cananeus, já que eles viviam na região de Canaã, era um dos povos que ocupavam aquela região. Então também é muito comum tratar do povo fenício como cananeus. Mas aqui eu vou utilizar apenas a terminologia de fenícios para não confundir muito as ideias que vamos divulgar. Primeiro, galera, os fenícios é um povo de origem semita. Professor, povo de origem semita. De onde é que vem esse termo, tá? Galera, povos de origem semita são povos que vêm da região da Mesopotâmia e se espalharam aí para outras regiões. Segundo aí fontes baseadas na Bíblia, os povos de origem semita são os povos que descendem de Sem, filho de Noé. Então, vários dos povos que nós vamos estudar, tá, ou que já vimos, eles são povos de origem semita, vêm daquela região ali da Mesopotâmia. Os fenícios seriam um desses povos. Eles eram povos politeístas, ou seja, a crença em diversas divindades, tá? Dentre elas podemos destacar Baal, tá? Uma dessas divindades, certo? Mas vamos nos focar aqui em outros pontos com relação aos fenícios. Primeiro, eles ocupavam o território que atualmente faz parte do Líbano, um território com uma longa faixa de terra, aproximadamente 200 quilômetros do sul até o norte do território da Fenícia, mas de apenas 40 quilômetros entre o litoral no mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano. Essa extensa faixa de terra possibilitou que os fenícios tirassem dali inicialmente o seu sustento, tá? A partir do quê? A partir da criação de animais e também do cultivo de trigo, videiras e oliveiras. Mas até esse ponto, o grande destaque dos fenícios era o tipo de madeira que eles conseguiam retirar das montanhas do Líbano aqui a leste do seu território. Essa madeira, considerada uma madeira de excelente qualidade, também chamada de cedro do Líbano. Uma madeira de tão boa qualidade, galera, que ela era muito versátil, ela poderia ser utilizada para vários fins. Desde utilizada em construções, tá? Onde se utilizava essa madeira para estruturas, como também para construções das mais diversas, até a criação de embarcações. E nisso daí, galera, os fenícios, eles eram extremamente hábeis, construção de embarcações. As embarcações fenícias, elas ficaram muito famosas na antiguidade, por serem embarcações ágeis e com uma tecnologia de construção que demorou muito para ser desvendada por outros povos. Portanto, era um segredo de Estado o tipo de embarcação que os fenícios produziam aí. Então, a partir desse pequeno litoral, os fenícios tiveram contato com outros povos. De que maneira? Isso daí a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Outro fator, fenícios, como se organizavam? Galera, aquele conceitozinho que a gente já viu em outras aulas, o conceito de cidade-estado. Professor, assim, conceito de cidade-estado, vamos lá. Relembrando, cidade-estado são cidades que ocupam o mesmo território, mas elas são independentes entre si, elas possuem autonomia. Ao lembrar então dessa autonomia, eu estou falando de quê? De que cada cidade ela pode possuir seu próprio governo, suas próprias leis, suas próprias regras, suas próprias maneiras de se organizar, tá? Mas elas partilham entre si traços culturais comuns, como a língua, às vezes até a religião, mesmo que possam ocorrer particularidades de uma cidade para outra, tá? Mas não existe um governo central que controle todas essas cidades. Destacamos aqui, entre os fenícios, algumas dessas cidades, a cidade de Sidon, Biblos, semelhança aí com algumas palavras que a gente conhece, como biblioteca e bíblia, tá? Vem daqui,
dessa cidade, porque ela se especializou em vender papiros. Papiro, o que é papiro, galera? Papiro era um tipo de folha produzida a partir de uma planta lá no Egito. Os egípcios se tornaram especialistas em produzir essas folhas que eram utilizadas para a escrita, até mesmo para produções artísticas. E aí os fenícios, eles adquiriam essas folhas de papiro no Egito e revendiam para outros lugares do mundo. Quando eles revendiam esses rolos de papiro, ficaram aí conhecidos como os rolos de biblos. Tá? E aí também a cidade de Tiro, onde cada uma dessas cidades elas acabavam se dividindo, né? Uma superando a outra no quesito de ter uma predominância na atividade comercial. Só relembrando que dentro dessa forma de organização de cidade-estado era muito comum que essas cidades-estado, algumas vezes, elas acabassem se unindo em torno de interesses comuns, mas era mais comum que essas cidades serem rivais entre si na disputa por rotas comerciais ou até mesmo na disputa por áreas onde eles pudessem conseguir algum tipo de matéria-prima para vender, para comercializar ou até mesmo para se sustentar. A sociedade entre essas cidades e estados, elas seguiam a mesma estrutura, onde eu vou ter 3 grandes grupos. Um primeiro grupo composto pelo rei, autoridade máxima dentro dessas cidades, auxiliado por uma aristocracia comercial. A aristocracia essa ligada ao quê? Ligada à atividade comercial. Vamos ter aqui também os proprietários de terra, tá? Mas sem tanta influência política como essa aristocracia comercial. Temos aí uma camada intermediária, artesãos muito hábeis, tanto na fabricação de joias como de tecidos, como a gente vai ver mais na frente. Marinheiros, eu estou falando aqui de uma sociedade que vai valorizar muito o comércio marítimo, então eu tinha uma grande quantidade de marinheiros e também de camponeses. Notem pela nossa divisão na pirâmide que essa é a parte da camada que mais tinha pessoas. Logo, é a nossa camada social de maior número, de maior volume. E ali na base dessa sociedade, os escravos, né? Lembro a vocês, na antiguidade, esses escravos eles eram adquiridos de que maneira? Prisioneiros de guerra, que eram comercializados, tá? Entre povos, e também pessoas que acabavam acumulando dívidas e não tinham condição de quitar essas dívidas e se tornavam escravos. Pois bem, com o tempo, as áreas vizinhas ao território da Fenícia, elas começaram a ser ocupadas. E essa ocupação do território vizinho à Fenícia foi fazendo com que os fenícios não tivessem a possibilidade de se expandir para outras áreas. Então, eles acabaram ficando limitados a avançar para o mar Mediterrâneo ou subir as montanhas. Subir as montanhas não traria nenhum benefício a eles, a não ser a exploração do cedro do Líbano. Ao norte e ao sul já tinham povos ocupando a região. Então, isso fez com que os fenícios se lançassem ao mar. Tá? Eles então vão desenvolver de maneira muito hábil a arte da navegação. E as suas cidades vão se tornar entrepostos comerciais. Professor, como assim entreposto comercial? As cidades fenícias, galera, elas vão servir de ponto de parada para diversas rotas de comércio. Com isso, parem para imaginar que os fenícios então somaram as duas coisas, a sua habilidade de navegação com a questão comercial, dando força aí ao que nós chamamos de comércio marítimo. Os fenícios se tornaram extremamente hábeis na arte da navegação. Vão se tornar, como eu já disse, hábeis também no artesanato. Artesanato esse que vai servir à produção de joias e de tecidos tingidos, uma coisa que para muitos era um artigo de luxo, você ter um tecido de cores diferenciadas, tá? Então isso daí era um tipo de produto muito caro e muito requisitado em algumas regiões. Os fenícios, então, a partir desse comércio marítimo, eles vão entrando em contato com diversos povos e vão ampliando a sua rede comercial. Não só comercializando aquilo que eles conseguiam produzir, mas produtos das mais variadas regiões, como eu citei anteriormente, a ideia de pegar as folhas de papiro no Egito, adquirir essas folhas e revender em outras áreas. Nisso, os fenícios eles eram extremamente hábeis. Tá?
pegar produtos na Mesopotâmia, no Egito, no antigo território da Grécia, em diversas regiões aí, pegar esses produtos e sair revendendo. Já vou mostrar para vocês como é que os fenícios faziam isso daí. Isso acabou levando os fenícios a explorarem o mar Mediterrâneo. E nessa orla do mar Mediterrâneo, eles criaram primeiro feitorias, que seriam áreas aí onde eles colocariam os produtos a serem distribuídos para facilitar essa distribuição. Aos poucos, várias dessas feitorias evoluíram para quê? Para a formação de colônias, tá? As colônias fenícias vão ser famosas aí no litoral do mar Mediterrâneo. Uma das mais famosas é a cidade de Cartago, que nós vamos discutir melhor sobre ela em capítulos posteriores, em aulas posteriores. Então essa orla do Mediterrâneo, ela passou a ter um domínio quase que exclusivo dos fenícios, que passaram a rivalizar com gregos e assírios por essas rotas de comércio. A partir do século IX, os fenícios, que ficaram conhecidos por seu comércio marítimo, não ficaram conhecidos por serem grandes militares, né? Eles não tinham aí o desenvolvimento do militarismo como uma das suas preocupações, o que acabou levando ao domínio do território fenício por vários povos de maneira sucessiva. Primeiro os assírios, depois os babilônios, depois os persas, depois os macedônios, até finalmente serem dominados pelos romanos e terem o seu território ocupado por eles até o fim do Império Romano, tá? Então, quando a gente fala dessas rotas de comércio, quando nós falamos da ocupação desses diversos territórios aí pelas suas feitorias e depois pelas suas colônias, nós vamos ver que os fenícios vão desenvolvendo várias rotas de comércio, inclusive superando o que para muitos na época era impossível, conseguir sair do mar Mediterrâneo e navegarem aí pelo Oceano Atlântico. Então, dentre as várias áreas que os fenícios ocuparam no litoral, na orla do mar Mediterrâneo, nós vamos ter formação de feitorias e colônias no norte da África, nas áreas que hoje fazem parte da Itália, na Península Ibérica. Também depois vão surgir colônias aqui no litoral da França, na Ásia Menor, tá? Aonde os fenícios comercializavam diversos produtos: escravos, cerâmica, cereais, produtos de metalurgia, vidro, papiro, sal, tecido, marfim, ouro, prata, cobre, estanho, chumbo e madeira. Opa! É uma grande quantidade de produtos que os fenícios acabavam comercializando. E galera, eles comercializaram muito, tiveram muita lucratividade com esses produtos. O que faz aqui com que eu levante um questionamento. Professor, beleza, os fenícios eles tinham contato com diversos povos. Mas a grande questão é, se cada um desses povos falavam línguas diferentes, como é que essa comunicação existia? Já existia uma escola de idiomas nesse período? Eu poderia me matricular numa escola de idiomas para aprender a falar fenício, para aprender a falar a língua dos povos da Península Ibérica, do norte da África? Bem, galera, escola de idiomas poderia ser até que não existisse. Logicamente, deveriam existir alguns estudos de idioma para facilitar esse contato entre diversos povos. Mas os fenícios têm uma invenção que vai chamar muita atenção aí. Estamos falando do alfabeto. Tá? O alfabeto, que era mais um sistema de escrita que surgia aí, que ganhava força, tá? Ele vem para atender às necessidades de comunicação dos fenícios. Qual é a ideia do alfabeto? Era justamente simplificar os sistemas de escrita. Enquanto que as escritas, por exemplo, cuneiforme, de hieroglifos, de sumérios e egípcios, elas possuíam milhares de símbolos, o sistema de escrita dos fenícios ele era muito simples, com menos de 30 símbolos. Inicialmente com 29, depois passaram a ser 22. Tá? Esse sistema de símbolos, como é que ele funcionava? Ele era uma representação fonética, ou seja, cada símbolo representava um som. E as suas combinações poderiam aí representar diversos sons. Uma facilidade imensa. Ao invés de eu decorar 3.000 símbolos cuneiformes,
3.000 hieroglifos egípcios, eu agora precisava saber de 22 símbolos e a maneira como eu combinava eles, eu poderia representar sons diversos. Isso daí facilitou uma adaptação enorme para diversos idiomas, diversas línguas, o que facilitava a comunicação. Esse sistema ele era tão revolucionário que os gregos acabaram copiando, inseriram as vogais, dando início a um novo tipo de alfabeto, e depois os romanos pegaram aquilo que os gregos fizeram e modificaram, dando origem ao alfabeto que nós utilizamos hoje. Assim, nós saímos de um alfabeto fenício, aonde eu tenho aqui poucos símbolos representando sons, tá? Quando misturados, como eu disse, havia a possibilidade de se criar palavras, de se representar outros sons, evoluindo para o sistema grego, que vai ter o acréscimo dessas vogais. E aí eu nem preciso representar aqui o sistema de escrita, de alfabeto que nós utilizamos, vindo aí dos romanos, né? As nossas letras tão habilmente misturadas por nós para a criação de palavras, representação de sons. E vira e mexe até criamos algumas palavras aí que não existiam, que na nossa linguagem culta ainda não existem, mas que no dia a dia muitas vezes são utilizadas. Ok, galerinha? Notem então que quando falamos de fenícios podemos destacar o comércio marítimo e a sua principal criação, o alfabeto. Indo aqui então para um outro povo da antiguidade, vamos falar dos persas. Os persas já ocuparam uma região diferente, eles ocupavam o Planalto do Irã, onde hoje sim nós temos a nação iraniana. O Planalto do Irã ele era ocupado por diversas tribos, de origens até muitas vezes distintas. Foi um príncipe persa, chamado Ciro I ou Ciro Grande, que foi responsável pela unificação desses povos na região do Planalto do Irã, conseguindo unir as duas maiores tribos da região, os povos medos e os povos persas, dando origem aí ao Império Persa. A partir daí, ele passou a ampliar os territórios dos persas, tá? Com base em conquistas militares, mas eu chamo a atenção a uma coisa interessante. As áreas conquistadas pelos persas a partir de Ciro o Grande, elas tinham um benefício, eu diria assim, tá? Uma saída para evitar conflitos. O que acontece? Ciro permitia que os povos conquistados continuassem com a sua religião e até mesmo, em algumas ocasiões, com seus líderes locais. Professor, por que os persas faziam isso? Parem para imaginar. Você trazia esses povos para dentro do Império Persa, mas ao manter a possibilidade de que eles continuassem com o seu culto religioso, sem a imposição de uma nova religião, e até mesmo com líderes locais, você dava a esses povos dominados a ideia de que eles não estavam sendo dominados totalmente, mas sim de que eles passavam a agregar uma grande estrutura. Isso consideravelmente diminuía as revoltas dentro do território persa. Logicamente, isso zerou revoltas? Não, vira e mexe ocorriam pequenas revoltas, mas elas rapidamente eram sufocadas. Mas isso conseguiu gerar uma instabilidade na grande área que os persas dominaram. Depois da morte de Ciro, quem acabou assumindo o trono dos persas foi o seu filho, Cambises, que deu continuidade a esse processo de expansão e conquistou uma parte da Mesopotâmia e o território do Egito, fornecendo aí uma grande quantidade de alimentos, já que lembram, eu falei em aulas anteriores, o Egito tinha uma grande produtividade agrícola, era o celeiro do mundo antigo. Conquistar o Egito era ter a capacidade de alimentar milhões de pessoas, era ter a capacidade de você fornecer alimento para as tropas nesse processo de expansão. Quando Cambises veio a falecer, ele não deixou herdeiros. E aí se preocupa, quer dizer então que a continuidade desse império, ela foi ameaçada? A gente vai ver que não. Então, quando o território dos persas se iniciou, ele estava aqui, nessa área aqui do Planalto do Irã. Quando Ciro, então, unificou as tribos existentes aqui, ele deu origem a um processo de expansão territorial.
que vai, ó, compor toda essa região aqui, tá? Pô, professor, é um território enorme. Sim, é um território enorme. Cambises, então, deu continuidade a esse processo de expansão, ocupando áreas aqui dentro da Mesopotâmia, mas principalmente a ocupação do Egito e de algumas áreas no norte da África. E aí, como eu disse, quando Cambises morreu, ele não tinha deixado herdeiros. Por não ter deixado herdeiros, o trono acabou sendo disputado internamente, indo parar aí nas mãos de um primo de Ciro, o Grande, o famoso Dário I ou Dário o Grande, tá? Esse daí realizou diversas obras, teve características interessantes no seu governo. Uma delas, o nosso próprio mapa revela aqui, essa linha avermelhada, também chamada de Estrada Real, uma estrada que ligava áreas de grande importância dentro do Império Persa. E o Dário deu continuidade a esse processo de expansão, conquistando novas áreas aqui. Mas vamos falar um pouquinho do governo do Dário. Primeiro, durante o governo do Dário, o Império Persa chegou à sua maior extensão, a aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados, com uma população de 10 milhões de pessoas de diversas origens, ou seja, várias línguas e vários costumes sendo praticados dentro de um mesmo território. Dário conseguiu formar um exército que tinha aproximadamente 100 mil homens, que vinham dessas mais diferentes áreas dominadas pelos persas. Tá? Era uma das exigências dos persas para manter esses povos com suas religiões, algumas práticas, era de que eles tinham que pagar impostos e ceder soldados para o exército persa. Dessa maneira, o exército persa na época era um exército bem grandioso. Mas o que chama a atenção era a busca por uma governamentabilidade dos persas. Ô, palavrinha difícil. Em cima do quê? De um sistema de governo desenvolvido por Dário. Sistema de governo esse que se baseava na divisão do império em províncias. 20 satrapias era o nome dado a essas províncias. Cada uma dessas províncias teria um governante da confiança do rei, os chamados sátrapas. Mas é aquela, Dário confiava com uma mão e desconfiava com a outra. Ele mantinha um rigoroso sistema de fiscalização constante, onde funcionários secretamente visitavam essas satrapias para verificar se as ordens dele estavam sendo cumpridas. Esses fiscais ficaram conhecidos como os olhos e ouvidos do rei. Então, caso algum desses governantes descumprisse as ordens do imperador, ele seria retirado do cargo e seria eliminado, sendo substituído por um outro governante. Além disso, esse sistema de governo mantinha as leis locais. Em algumas áreas, o Dário acrescentava as leis persas, tentando buscar ali uma unificação jurídica, mas sempre prezando aí por essa liberdade, por essa autonomia desses povos, para evitar conflitos internos. E também a própria cobrança de impostos se dava conforme cada região. Lógico, se você fazia isso, você possibilitava que as religiões colaborassem com impostos da maneira que essa religião, ou que essa região poderia colaborar. Pô, professor, então quer dizer que cada região colaborava da maneira que dava. Isso. Por incrível que pareça, isso daqui ampliou a capacidade de arrecadação de impostos dos persas e também evitava revoltas, já que uma população não era obrigada a colaborar conforme as outras, ela colaborava conforme a sua capacidade. Além disso, Dário ampliou a rede de estradas que já existiam, criando diversas estradas aí. Isso facilitava o quê? O deslocamento de tropas, não só para as guerras de expansão, como para o sufocamento de algumas revoltas que porventura vinham a ocorrer, circulação de mercadoria, já que o comércio se tornou a principal atividade econômica dentro do Império Persa, e também colaborou para o intercâmbio cultural entre essas regiões, onde nós vamos ver aí a formação de uma cultura riquíssima, combinando elementos dos vários povos que vão fazer parte desse Império Persa. Dário também unificou a moeda, o dárico, um nome em homenagem a ele, aonde nas moedas também era cunhado a figura dele próprio.
também unificando um sistema de pesos e medidas para facilitar justamente essas atividades comerciais. Melhora a estrutura do império não só na criação de estradas, mas também na frota naval, de portos, para facilitar a circulação de pessoas e mercadorias, como também o Dário vai fazer uma grande publicidade em cima da sua imagem como governante, tanto na moeda local como na promoção dele como um grande governante dos persas. Tá? Após a morte do Dário, certo? Os seus sucessores, eles não tiveram o mesmo êxito em manter esse império unido e nós vamos ver que sucessivamente os persas vão sofrendo derrotas até serem conquistados por Alexandre o Grande, da Macedônia e, consequentemente, mais na frente, sendo dominados pelos romanos. Uma outra coisinha aqui para a gente encerrar sobre os persas é falar sobre a sua religião, uma religião que tinha uma característica diferente das demais. Era uma religião dualista, ou seja, uma religião que pregava um constante conflito entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Essa religião nós chamamos de zoroastrismo. Ela ganha esse nome a partir das ideias propagadas pelo seu principal profeta, Zoroastro ou Zaratrusta. Daí o nome zoroastrismo. Bem, galera, nossa aula vai ficando por aqui. Desejo a vocês ótimos estudos. Peguem no material de vocês, vão ler, vão resolver exercícios, tá? E aí nós ficamos por aqui. Um forte abraço, curta e compartilhe o nosso vídeo e até a próxima aula, a parte 2, sobre esses povos da antiguidade, agora com os hebreus. Valeu, galerinha!